prazer estar aqui novamente, trazendo a mensagem, a palavra de Deus para vocês, né? E o culto hoje está sendo assim direcionado de uma forma assim extraordinária, né? Deus tem falado muito hoje sobre alegria, né? E sobre lutas também, né? Mas, como disse minha mãe aqui na oração, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter o quê? Bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo, amém? Amém. Eu pedi o pastor para colocar aqui a palavra, não sei se ele já conseguiu. O computador está vencendo aqui, viu? Amém. Eu estava, quando o pastor me pediu para trazer a mensagem aqui hoje, eu comecei a conversar com Deus a respeito de por que às vezes nós cristãos passamos por aflições, né? Por que às vezes nós cristãos temos que passar por certas aflições? Como minha mãe mesmo disse, não é essa a palavra, mas o próprio Jesus disse que o justo teria aflições, ou seja, ser justo, teríamos mais aflições do que o injusto, né? Pelo jeito, pelo que diz a palavra, seria essa. Mas o que eu achei aqui na palavra de Deus em Colossenses, não sei se você trouxe a Bíblia, mas em Colossenses, capítulo 1, e o versículo é o 12. Está bonita ali a imagem, né? Bonita. Talvez a gente consiga, mas porque a versão que eu pedi o pastor para colocar ali é a versão atualizada, uma versão mais atualizada, porque nesta palavra diz o seguinte, em 1 Colossenses, no capítulo, versículo 12, diz assim, ó: tanto graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A única palavra que muda na versão nova é o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez dignos para participar da herança dos santos. E eu queria que você repetisse essa palavra comigo: digno. Você não está falando como uma pessoa digna. Eu queria que você falasse assim: nós somos dignos. Não está assim, está meio fraco ainda, né? Para uma pessoa que é digna, você está assim meio sem empolgação. Eu sei que é de manhã, sei que você ainda não tomou aquele café da manhã reforçado, com leite, queijo, presunto, aquele pãozinho francês, né, aquele mamãozinho cortado, né, aquele pudim de leite condensado, aquele café da manhã caprichado, né? Mas tenta falar um pouquinho mais forte. Nós somos dignos. Amém. Então, dignos em que situação? Dignos em Cristo, né? A gente, nós somos parte de um projeto de Deus, onde Ele diz o seguinte, olha: dando graça ao Pai que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Quem fez isso? Quem fez isso por nós? Foi Jesus que fez isso, né? Ele nos trouxe das trevas da luz e nos trouxe para a luz através do sacrifício que Ele fez. Mas por que Ele fez esse sacrifício? Ele fez esse sacrifício por nós porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados, né, ao inferno. Nós estávamos condenados, mas Jesus, Ele nos fez o quê? Dignos de participar, dando graças que Ele nos fez dignos, né? No 13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ou seja, Ele não só nos tornou digno, como Ele fez o quê? Nos transportou para o reino de Deus. Amém? Ele nos tirou da situação de trevas e nos trouxe para a luz, mas também nos transportou para o reino dele. Ou seja, nós vivemos hoje no reino de Deus. Nós já somos participantes dignos de viver no reino de Deus. Essa é a situação. Não porque eu fiz isso, não foi eu que fiz isso, não foi eu que fui escolhido, mas toda a raça humana, todas as pessoas são dignas de estar na presença de Deus. Mas às vezes nós vivemos uma situação de indignidade, ou seja, você não está vivendo ainda, embora você saiba que o sacrifício de Jesus, você aceitou o sacrifício, você se batizou, você faz parte, da igreja, você é membro da igreja, você congrega, você faz tudo isso, mas você ainda não se sente digno disso tudo. Você talvez ainda não entendeu que você faz parte, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, ou seja, você já está vivendo no reino de Deus, ou seja, você é luz. Amém? Você é luz. E a luz que está em você tem que fazer você ter alegria em momentos de luta, em momentos de treva. Você já está vivendo, é como aquela palavra francesa, déjà vu, Você talvez diz, eu já estive aqui, Eu conheço você, eu já te vi em algum lugar. Você está numa situação, por quê? Porque você já está vivendo no reino de Deus. Talvez você ainda não tomou posse disso, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus faz isso, ela transmite isso para nós aqui nessa manhã. Amém? Amém. Nós fomos pagos, nós estamos numa situação em que Jesus pagou pelas nossas transgressões. Ou seja, tudo aquilo que um dia o homem, Deus deu à raça humana, deu o mundo para o ser humano, mas o ser humano, através do pecado, quando perdeu isso, perdeu para o diabo, Satanás então tomou posse. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que houvesse um sacrifício. O primeiro sacrifício que foi feito, que deu condição para que Deus então pudesse intervir nisso, quem fez foi quem? Abraão. Abraão fez o primeiro sacrifício. Qual foi o sacrifício que Deus fez, que Abraão fez para Deus? Deu o seu próprio filho. Amém? Deus pediu a Abraão seu filho, embora Isaac não tenha sido sacrificado, mas a intenção de Abraão em dar o seu filho deu condição a Deus de também sacrificar o seu filho. Eu quero que você entenda nessa manhã que a condição de Deus para que Jesus pudesse fazer o que ele fez, teria que ter da mesma forma que um ser humano perdeu para Satanás, teria que ser também um ser humano a vencer também em forma humana. Amém? E Jesus fez isso. Quando fazia na antiguidade o sacrifício levítico, partia-se animais ao meio, colocava numa leira, não é isso, pastor? Colocava numa leira, partia os animais e a pessoa passava no meio, simbolizando o quê? Se eu não cumprir o que eu tratei, você pode fazer o mesmo comigo. E assim Abraão fez, ele partiu os animais, e quando Abraão passou no meio, diz a palavra de Deus que os animais que voavam, pássaros de rapina, e ele chotava, e à noite Deus passou no meio com uma coluna de fogo. Ou seja, se Deus não cumprisse o que foi tratado com Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, fazia dele um pai de uma grande nação, que
Abraão poderia fazer o mesmo com Deus, ou seja, ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo que cumpriria, e foi cumprido, porque Abraão se tornou um pai de uma grande nação, e nós fazemos parte disso. Aqui todos nós somos filhos de Abraão, né? Filhos de Abraão na fé, e nós estamos aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: a condição que Abraão deu a Deus foi a seguinte: assim como ele deu o seu filho, Deus falou assim: agora sim, agora eu posso dar o meu. Só que Jesus não existia. Jesus era verbo, e o verbo se fez carne. Amém? Jesus passou a existir por causa de mim e por causa de você. Amém? Olha como nós somos importantes. Nós somos importantes por quê? Porque através de Deus nos amar de tal forma e dar o seu Filho, Ele se deu, Ele se doou por cada um de nós. Amém. Assim nos tornando o quê? Dignos do reino de Deus. Ou seja, foi paga a dívida, tetelestai, foi pago na cruz do Calvário, a minha e a sua transgressão, ou seja, está pago. Amém. Mas você tem que viver como se isso fosse uma realidade. Você tem que viver como realmente cidadão do reino de Deus. O que faz a diferença é isso, né? Em Colossenses 2,13 diz o seguinte, 2,13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém? Amém. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Amém? Ou seja, ele pagou a dívida. Ele não só pagou, mas ele nos vivificou juntamente com ele, ou juntamente com Cristo. Porque quando Deus ressuscitou a Cristo, ele também ressuscitou-nos para o reino de Deus. Porque nós estávamos no quê? Mortos nos pecados. Amém? Amém. Ele pagou a nossa dívida, nós estávamos condenados à morte, e ele nos vivificou com Cristo, porque Cristo ele morreu, e na situação de morte que ele teve, Deus teve que se afastar dele. Na cruz Deus se afastou dele, porque ele se tornou em forma humana. Deus retirou o Espírito Santo de Jesus, tirou o Espírito dele, ele se tornou homem comum, e ele foi condenado à morte. O diabo, achando que venceu, e foi um julgamento injusto, né? Conversando com um judeu, ele falou comigo: olha, o julgamento de Jesus foi o julgamento mais injusto da face da terra, porque foi um julgamento mentiroso. Jesus não tinha feito nada para ser condenado, e Deus então pôde chegar a Satanás e dizer: olha, Satanás, o julgamento que você fez foi injusto, o que você fez foi injusto. O diabo pode até justificar, então eu vou te devolver ele vivo, vou te devolver ele a vida. Não, eu não quero só que você me devolva Jesus, eu quero, né? Eu quero o quê? Fala aí para mim, pastor. Eu quero danos morais. Eu quero danos morais, eu quero a raça humana. Ele pagou e ele não precisava pagar, então o sacrifício dele agora é válido, mas eu quero a raça humana de volta. Amém? Amém. E Deus então resgatou-nos. O preço que Jesus pagou, o próprio Deus pagou através de Jesus. Amém? Eu quero que você entenda que Jesus é Deus, é o Verbo encarnado. Então ele mesmo pagou a nossa dívida, foi Deus que pagou através de Jesus. E então o Espírito Santo volta, mas só que dessa vez ele volta da seguinte forma:
Jesus recebeu todo o poder e autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E mais na frente ele falou assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Amém. No tempo de Moisés, as pessoas tinham a presença de Deus na arca. Mas agora não, a presença de Deus está dentro de nós somos a arca. Amém? Você é a arca de Deus, você é digno, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você não é qualquer pessoa. Eu quero que você saia daqui hoje gerando isso no seu coração, gerando que você não é uma pessoa comum, você faz parte do reino de Deus. Amém? Porque até mesmo que você viva isso, porque no tempo antes do tempo da graça, o hino que você cantava para assim: ah, me leva além do véu. Não é? Eu quero entrar, né, além do véu. Agora não. Agora você tem que cantar assim, ó: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Nós estamos além do véu, nós estamos de acesso direto a Deus. Há uma diferença. Na época de Moisés, você cantava um hino: eu era pecador, santo, santo, nós os pecadores. Agora não, nós os justificados, nós os salvos, te adoramos. Amém? Há uma diferença, gente. Eu quero que você saia daqui hoje gerando isso. Essa diferença, que você está além do véu, você tem acesso a Deus, você é participante do reino. Amém? Amém. Nós já vamos viver, porque nós, quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com Ele no céu, mas depois nós vamos voltar a reinar com Ele aqui. Amém. Numa terra nova, num corpo novo, vivificado. Amém? Amém. E você já faz parte disso. Já está pago. Você não tem que viver como um coitadinho, né? A ceia do Senhor, relembrando a morte de Jesus. Não, Ele está vivo, Ele venceu, gente. A celebração da ceia é a celebração de um Jesus vivo. Não é um Jesus que vai morrer, morreu. Deus que ressuscitou Ele, porque Ele, na forma humana que Ele estava, Ele não poderia ser ressuscitado, né? Foi Deus que trouxe Ele à vida. E a Bíblia diz o quê? Que Ele nos trouxe. Amém? Perdoando-nos todas as ofensas. Pagou, né? Olha, havendo riscado a cédula que era contra nós. Ou seja, Ele riscou seu nome do Serasa do inferno. Rasgou a promissória. Né? Você lembra antigamente como é que era o armazém? Mamãe deve lembrar disso. As pessoas iam lá, compravam, aí eu não sei se era seu Manel, seu João, seu José, ele pegava e anotava no papelzinho e pendurava lá no prédio. E aquilo ia juntando, né? Quando chegava no dia do acerto, que a pessoa recebia o salário, ia lá e pagava. Aí pegava todos aqueles papelzinhos, ele ia lá, somava naquela máquina que fazia, né? Fazia mais barulho do que conta. E te entregava a notinha, você pagava e trazia todos aqueles papelzinhos assinados, né? Pago para conferir ali, né? Foi pago, gente. Deus pagou. Hoje você tem acesso a Deus direto. Amém? Amém. A sua casa, a sua família, tudo isso, tudo que você tem pertence a Deus, porque Ele comprou e pagou caro com sangue. Mas quando você entrega, você renuncia tudo isso, entrega para Deus, para o Senhor pagou, agora toma a minha vida. Amém? Amém.
Mas quando você entrega, não é 50%, não é 10%, é 20%, não, é tudo. Quando você entrega a sua vida para Ele, Ele cuida de você. Quando você confia de todo o coração, Ele traz à existência aquilo que não existe. Amém? Amém. Ele traz um médico lá do Rio de Janeiro para fazer uma operação cardíaca numa pessoa e me inclui no meio, né? Para fazer a cirurgia. É isso que Deus faz, né? Deus traz à existência aquilo que não existe no momento certo. Por quê? Porque a vida está na mão dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém? A dívida foi paga, rasgou e o acesso é direto a Deus. Amém. Essa confiança é que nós temos que sair daqui gerando. E a alegria é apenas, né? É apenas a tristeza ou a alegria é apenas um momento, porque nós vamos passar por tudo isso. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma oração, né? E vamos cantar esse hino mais uma vez, né? Véu que separava, já não separais, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Você que está aqui nesta manhã, fique de pé. Vamos fazer uma oração. Você que veio nesse culto e falou assim: eu vou lá porque eu quero receber o meu milagre. O milagre é esse. Deus está falando aqui nessa manhã: você é digno, você é filho, você é co-herdeiro, você é mais do que vencedor, porque eu venci, em nome de Jesus.